Aí junta essa questão do talha-ferro com a do Twitter, com a questão da entrevista do Felipe Martins, que só vai avolumando. Censura do ministro à Folha é nociva e não combina com o Estado de Direito, diz Marco Aurélio. Ontem teve editorial do Estadão, né, em nome do CNPJ, agora é o ex-ministro chamando de censura. Marco Aurélio Melo recebeu com críticas a decisão do ministro, que proibiu Felipe Martins da entrevista à Folha. O entrave à liberdade dos meios de informação e comunicação é pernicioso, não se coadunando com o Estado de Direito. E as críticas vão se avolumando, todo santo dia. Aí a Abrage, até a Abrage publicou uma nota oficial. A Abrage questiona a proibição de entrevista de investigado à Folha de São Paulo. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, veio com extrema preocupação a decisão do ministro da Corte Suprema de proibir a entrevista de Felipe Martins à Folha de São Paulo. Ainda que exista uma investigação em andamento, a negativa a essa entrevista acaba por prejudicar o conjunto da sociedade, que poderia entender melhor o que se passou no turbulento período pós-eleitoral, em que o bolsonarismo é acusado de urdir um golpe de Estado e de promover situações de confronto com as autoridades vigentes e de destruição do patrimônio nacional. Desse modo, a Abrage entende que a entrevista deveria ser autorizada e espera que a Corte e o próprio ministro possam rever essa decisão. 28 de agosto de 24. Para por aí? Não. IDDD entrou em campo. Eu fiquei muito surpreso. O IDDD é basicamente um braço do PT, Instituto de Direito de Defesa do Direito de Defesa, fundado pelo Márcio Tomás Bastos. Quem estava lá desde o início era Augusto de Arruda Botelho, que chegou até a comandar. O Augusto de Arruda Botelho é o pupilo do Márcio Tomás Bastos. E muita gente aí do IDDD faz parte do Prerrogativas. E o coordenador, o chefão do Prerrogativas está nessa nota. Veto do ministro na entrevista da Folha é censura prévia. Meu Deus. Até um dos braços do PT está falando isso. O clima no Brasil tá demais, viu? Mas enfim, a decisão do ministro proibir Felipe Martins e conceder entrevista à Folha constitui censura prévia, absolutamente incompatível com a Constituição Federal, afirma Marina Dias, diretora executiva do IDDD. Aspas, para a advogada. A gravidade do crime pela qual um réu está sendo processado criminalmente não justifica, em hipótese alguma, medidas que flexibilizem as garantias individuais, colocando em risco princípios basilares do Estado democrático de direito, como, aliás, ao cautelar de proibição de comunicação de investigados que viola o direito de defesa. E só antes de continuar, toda vez que a gente tem dois casos similares, a imprensa sempre faz questão de falar que não é igual, é diferente. Vamos pegar o exemplo, o caso do relógio, né? O caso do relógio de Lula é do bem, o de Bolsonaro é do mal. É um exemplo recente que acho que todo mundo concorda. Essa matéria vai falar sobre a negação da entrevista do Lula e a negação da entrevista do Felipe Martins. É surpreendente. Eu nunca imaginaria que na Folha de São Paulo eu tenha uma nota assim em pleno 2024, mas a gente vai chegar lá.